Olá, boa noite. Estamos aqui mais uma segunda-feira, pronto para iniciar o Esporte Mais da TVC, canal 13 da NET. E nessa noite estaremos aqui com o nosso queridíssimo José Roberto Pavanello Silva, da torcida Sangue Rubro do Noroeste. Pavanello, seja bem-vindo aí ao nosso programa, tá? Para esse grande bate-papo dessa noite. Muito obrigado pelo convite, a toda a equipe, tá? Prazer, uma satisfação, ainda mais vir falar de Noroeste, mesmo você tem que falar nos momentos bons e nos ruins, né? E nos ruins a gente também bota a cara, então é um prazer estar com vocês aqui. E aqui ao meu lado, meu queridíssimo companheiro de bancada, o Marquinho, mais uma vez nessa noite presente conosco. Boa noite, Rogério, boa noite, pessoal, vamos falar bastante de Noroeste hoje. Você que está toda segunda com a gente deve estar sentindo falta daquela beleza feminina nessa bancada. Mas a nossa queridíssima Deliane está lá no México, em Cancún, tomando um solzinho. E aí sobrou essa responsabilidade para mim nessa noite, tá? E para você não sentir tanta falta dela, a gente vai passar um pequeno vídeo de mensagem que ela deixou para vocês todos nessa noite. Roda aí, meu querido Carlos. Oi família, TVC Esporte Mais. Hoje eu não estou na bancada do programa com vocês porque eu estou de férias, mas na semana que vem eu estou aí e vou compartilhar com vocês muita coisa boa, muito esporte, tá? Então hoje eu vou acompanhar também pelas redes sociais e com certeza vou mandar a minha pergunta aí pro programa e vamos ver como esses meninos se saem aí sem mim, tá? Um beijo pra vocês e até segunda-feira que vem. E vocês notarem, agora o nosso programa ele tá internacional, porque a Deliane tá lá no México assistindo. Então isso é muito importante. E vamos conversar bastante nessa noite, Pavanello. O grande guerreiro, historiador dessa torcida e desse clube bauruense. E vamos iniciar com tudo aí, Pavanello. Pavanello, fala um pouco para quem está nos assistindo. Desde quando começou essa paixão pelo Esporte Clube Noroeste? Bom, a paixão começou já nos anos 70, né? Uns 14 anos aí. Cheguei, vim sozinho com amigos, a convite de um amigo, também já mais adulto. E fui pegando aquele amor pelo clube. Peguei os times dos anos 70, né? Aí chegando já nos anos 80, já com uma definição, já adulto mesmo. Participei de uma outra torcida organizada, aí durante 3 anos. Aí houve uns problemas internos lá, eu saí. Em dezembro de 86 foi fundada a torcida Sangue Rubro, que completou em dezembro de 2016 30 anos de 30 anos já de fundação? De luta, de fundação em prol do Grande Noroeste. E há 30 anos naquela arquibancada gritando? E lá em todos os lugares, né? O teste você tem que passar em todas, né? Mas Bauru, o Alfredão é a nossa segunda casa, né? A gente tem a paixão de estando bem ou estando bem ou ruim, a gente está sempre lá. É uma família, né, cara? Os mesmos, os abnegados, o torcedor geral, né? Tanto da torcida organizada como os demais amigos. Então, a torcida noroestina pouco vai se renovando, né? Então, mas o projeto está muito bom. Dos 2, 3 anos para cá, está se vendo novos jovens chegando para somar. Então, a coisa está realmente muito legal. A gente está muito feliz com o que está acontecendo. Como é que é essa parceria aí, Noroeste, né, torcedor e família e esposa? Quando tem que fazer essas viagens malucas, tá o clube, o time todos os domingos, todas as quartas, como é que funciona isso aí, Pavanello? No começo foi difícil, muito pior dentro de casa, hein? Você tinha que ser ator mesmo, artista, para você conseguir driblar tudo isso aí, tá? Muitos problemas e tal, mas depois a vida seguiu em frente, os filhos, 3 filhos, 2 netos, né? Tudo já criadinho hoje, ainda dá assistência para os netos, que os filhos já se encaminharam, mas a paixão continua. Pelo menos que os netos não tem muito essa ligação, né? A gente tenta induzir um pouquinho, mas mais, de vez ou outra vem, tá? Mas não tem essa afinidade total ainda. Pavanello, é muito difícil, é muito diferente torcer nos anos 70 e torcer agora? Ah, certeza, né, cara? Pô, 70, grandes jogadores. Nos anos 80 nem se fala. Hoje as coisas mudaram, né? A coisa é muito mais profissional, mas a qualidade e o talento está escasso. Tanto é que você viu... o Noroeste estava no auge, né? Pô, o time marcante
na minha geração, foi o time de 1987. Era Everton no gol, Edinho, lateral que mora em Bauru, o Vitor Hugo, hoje nosso eterno jogador e treinador, Amarildo e Jacenir, Lívio, Márcio Araújo e Vadinho, Chico Espina, Rodinaldo e Baroninha, era só isso. Conhece pouco? Não, é humildade esse homem falar de um time de 87. Porque isso marcou, paixão, hein? porque cada torcedor tem seu time, né? Esse foi um dos que mais me marcou, teve outros. Mas esse aí, quem é o Boronense da época, o cara que se lembra, tem na ponta da língua, como o Palmeiras tem seu time, o corintiano, o São Paulino, o Santista, tem aquele time que marcou a geração dele. E esse foi que me marcou. Não tenha dúvida sobre isso, e isso é muito bacana, não foi só, não apenas os times, né? São muito diferentes, né? Mas o próprio campeonato em si, né? O Paulista não é mais o mesmo campeonato que era na década de 70. Não tem mais esse glamour, né? Acabou. O tempo foi mostrando. Não só glamour. Tudo. Tem tudo, e hoje não tem glamour, não tem dinheiro, e nós estamos aqui nessa... Ainda com toda a mídia que nós temos em Bauru, com o nome que o Noroeste tem, né, a história que tem, eu posso reclamar não, a gente tem uma grande divulgação, porque o Noroeste é conhecido no Brasil todo. Sim, onde, claro. sinceridade, o cara pode achar que é brincadeira, gozação, mas qualquer bauruense que esteja com uma camisa do Noroeste, nas praias, nos estados brasileiros, ou lá fora, é lembrado, porque a gente tem muitas histórias de pessoas que contam com a gente. Sim, claro. Nós temos bauruense também que representa a gente lá no exterior, como nos Estados Unidos, nosso famoso Reinaldo Grilo, que é o nosso comandante lá de fora. Ele sabe muito mais coisas lá de fora, morando lá, do que muitos caras que moram aqui no fundo do quintal do Noroeste. Conta pra gente aí um pouquinho, Pavanello, das grandes lembranças aí, dessas grandes viagens, grandes jogos, grandes times. Como eu te falei, o de 87, né, principalmente, era um time que, jogadores valorizadíssimos que vieram para cá, peso de ouro, né? Foi uma época que os grandes empresários da cidade chamaram, adote um atleta. Então, cada um pagava o salário do jogador. Não tinha custo nenhum para o clube. O clube só tinha que registrar, porque tinha que ter um vínculo ao clube, né? Então, agora o empresário bancava, tem salários, casa, ou apartamento, tudo pago por esse empresário. Então, o time chegou naquele período e fica liderando o Campeonato Paulista. Ganhamos de grande aqui, lá dentro da casa deles. O Noroeste, como diz na gíria, era a bola da vez. O Noroeste deu alegria. E até hoje, mais recente, o time de 2006, agora recente, na gestão do nosso querido Damião Garcia, Nosso né? queridíssimo. né, falecido, eterno. Há muita contrariedade de parte de alguns, né? Mas eu como torcedor, eu falo por mim, eu tenho muita gratidão por ele, cara, o que ele fez pela cidade nos 10 anos que ele ficou aqui. Só que chega um momento que a idade dele chegou, os problemas de saúde, aí os familiares, os filhos que não têm nenhum vínculo com a cidade, resolveu também sair e ir embora levar o pouco que tinha aqui. Aí nós voltamos novamente nessa decadência, né? Aí. Mas grande lembrança, e acho que vale o campeonato a homenagem. paulista, né, que sempre foi o grande campeonato que o Noroeste sempre disputou, e ele também é responsável por essa situação, né? Hoje o Paulista não tem a visibilidade, não tem o apoio que dava aos times do interior, como acontecia na década de 70, na década de 80. Quando entrou nesse período de profissionalização, onde a grande mídia começou a divulgar mais, e os empresários, os grandes empresários, as grandes empresas começaram a investir, aí realmente virou um alto negócio. O Noroeste está numa série A3, que grande empresa vai nos patrocinar? Qual a visibilidade da marca dele? Acaba fugindo um pouco. Fica né? fugindo. Agora, se você chegar... a grande jogada é você estar na primeira divisão. Além de você receber uma grande cota da Federação Paulista, você vai ter 2 jogos contra time grande na tua cidade. Então você faz a renda. A tendência é aumentar os valores de ingresso, porque isso é jogo único. Claro. E você permanecer na primeira divisão, no ano seguinte os outros 2 grandes vêm para a tua cidade. Então, isso chama muito na cidade e é bom para todo mundo. Para o comércio, para o empresariado, enfim, a visibilidade que a cidade atinge. Ele acaba sendo outra, né? Pavanello, conta pra gente, o que essa nova diretoria tem que fazer para alcançar esse sucesso agora?
Olha, sabendo desse momento também difícil que nós estamos passando. Exatamente. É complicado, cara. Os últimos presidentes que entraram aí, sabe, as dificuldades. A gestão do Estevão Pegoraro, um jovem de 36 anos, advogado, vocês conhecem, de família tradicional da cidade. Ele assumiu agora, o ano passado, no lugar do presidente Emílio, e está dando uma continuidade. O grande mérito dele no momento, realmente, a gente só tem que valorizar, é a parte administrativa. Ele está colocando a casa em ordem, ele tem sempre falado isso com a gente, em reuniões com a diretoria dele, a gente muitas vezes participa. A parte administrativa, impostos federais encaminhados, impostos estaduais, impostos municipais. O problema crônico nosso, que é o problema do trabalhistas, né? Tem muitas pendências trabalhistas, está renegociando, e a própria lei recente que surgiu aí, ele vai poder renegociar agora, parcelar mais os pagamentos. Está sob controle. O problema nosso no momento a dificuldade no departamento de futebol, né? Agora, a gente está com esses problemas que nós estamos passando aí. Ok. E aí, só para reforçar quem está nos assistindo aí, estamos ligados ao nosso site, Facebook e WhatsApp. Então, você que queira mandar uma mensagem para a gente, estamos à sua disposição. Está passando abaixo o vídeo aí, todas as informações para você estar falando com a gente e estar mandando informações aí para o Pavanello. Fazendo pergunta também, pessoal, vamos perguntar, vamos participar aqui desse nosso bate-papo também. E vamos deixar um alô também para a torcida Sangue Rubro, que está todo mundo lá na sede, né, Pavanello? Isso aí. Quem não está na sede deve estar lá na casa deles, lá assistindo e... Dá um alô para a rapaziada, o nosso Gustavão. Metendo pimenta aqui no Pavanello. Nosso presidente Gustavão, Fabinho, diretor, toda a diretoria nossa, tudo atento lá, rapaziada, linha de frente, que estão correndo bem. Estou muito contente com essa nova geração que está chegando aí, que está abraçando a causa com, sabe, o que eu fiz lá atrás, eles hoje estão fazendo com muita disposição, Isso é muito de bacana. agradecer mesmo. Sobre o time do Noroeste, Pavanello, o que você acha que poderia estar sendo diferente ou que pode melhorar para que a gente alcance outros resultados aí nesses jogos finais? Como te falei, o problema nosso é no departamento do futebol. O presidente Estevão é a Primeira gestão, ele tá conhecendo os bastidores do futebol agora. Nós temos um diretor de futebol, que é o Emerson, ex-zagueiro da Portuguesa, do São Paulo, da Seleção Brasileira, conhece, mas também, coitado, ele peca porque é a primeira administração dele, é diferente quando você está dentro, certo? Mas as coisas, eles apostaram num time jovem. A gente tinha questionado isso lá atrás, que a Série A3, primeiro, as dificuldades. Muitos jovens é complicado. E fazer experiência com um treinador que não tinha treinado nenhum time ainda. Administrador, ex-jogador, cara muito bom, que é o Sangalete. Mas o problema na hora do futebol, a Série A3 tem que ser cascudo mesmo. Lá o bicho pega. A3 é complicado. O bicho muito pega. Nivelado, né? Nivelado. Hoje, se analisar, quem está na pontuação mais alta, é problema mais salário, cara. Folha salarial aí. Hoje o Noroeste a gente não atinge uma folha de 50 mil reais. Então por aí você vê, tem jogador de menos ali ganhando salário mínimo. O nosso teto acho que não passa de 3 mil reais. Sim. Certo? Ontem a Olímpia lá, nós tivemos lá, os jogadores falou também, eles estão liderando hoje. Mas a média de salário deles é 4 mil reais, 5 mil reais, acho que não passa disso. O público deles lá ontem foram 700 pessoas. Então, você tem o dinheiro para fazer o time. Mas de repente você não tem o público, aqui era o contrário. Tanto é que nos 3 primeiros jogos nossos, nós atingimos mais de 10 mil torcedores. Financeiramente para o clube, o próprio presidente fala para a gente, o Estevão, fala, foi um mês que botou a casa em ordem. Se tivesse essa mesma pegada, mas o problema todo é um time jovem, cara. Os meninos estão sentindo muito, a gente tem acompanhado e está pesando. Nós temos 2 ou 3 jogadores com 28 anos e um com 25, os demais a nossa média é 23 anos de idade. Muito novo. Muito jovem. Sub-23 aí, né? Nossos adversários que você encontra aí, você pode ver os caras. É tudo cara já rodado mesmo, cara. Isso pesa no momento. Na sua opinião, Pavanello, por que não está funcionando, né, esse planejamento que foi feito pela diretoria? Você falou que o técnico, apesar de ser um técnico sem experiência, ele é um técnico bom, né? Nós estamos com garotos novos, mas trouxemos alguns experientes para mesclar. Por que não está dando liga? Por que não está funcionando? Pelo menos até então, né? Exatamente. É uma pergunta que todo mundo faz, cara. Porque se você analisar, alguns torcedores, né, criticam, ficam cornetando, dizendo, mas o time tem pegada, cara, tem potencial.
Quem está no meio percebe. Acredito, Não é né? um time cabeça de bagre, não. Tem garotos com potencial, futuro, e tem jogadores que chegaram, realmente tem potencial. Ontem, com a saída do treinador Sangalletti, a diretoria apostou em dois remanescentes ficados da comissão técnica, Sim. que é o Du e o Elton, né? Que é ligado ao futebol, irmão do Emerson. Do Emerson. Exatamente. E por incrível que pareça, cara, eu posso te falar o seguinte, o nosso segundo tempo ontem foi o melhor jogo que eu vi O time ficou mais organizado? Foi. Ele botou, acho que, os jogadores certos, certo? Que tinha que entrar. Um exemplo é o Caio Taveira, nosso meio esquerdo, que é aqui inclusive aqui de Agudos, jogador rodado com seus 28 anos. A experiência dele, a técnica dele foi imprescindível. E esse garoto ficou um tempo fora. Aí explica que algum problema com o treinador anterior. Qual era o problema dele? Era problema clínico. Melhorou. Voltou com tudo, entrou novamente no segundo tempo e botou fogo no jogo. Pra gente que viu, foi injusto, cara. Não existe injustiça em futebol. Existe competência e capacidade. Nós cometemos um pênalti muito infantil. Né? Mas daí pra frente também, o tal do time do Olímpia não fez nada, cara. Por isso que eu te falei que tá nivelado. Se a gente tivesse um pouquinho mais de potencial, um pouquinho mais de calma e experiência, pode ter certeza que... E nós tivemos chance. Ontem faltou colocar a bola para dentro. Exatamente, né? Faltou sim, isso é verdade. Entendi. Nós temos até uma matéria que mostra, né, como foi mais ou menos o jogo de hoje e o jogo anterior também. Isso, vamos chamar aí, pedir para o nosso queridíssimo Carlos passar esse vídeo para a gente e depois a gente dá sequência nos nossos comentários. Na manhã de ontem, o Noroeste enfrentou o Olímpia fora de casa. Mesmo jogando bem, foi derrotado por 1-0. Apesar da derrota, o Noroeste melhorou em relação aos jogos anteriores, principalmente ao último jogo em casa, contra a Portuguesa Santista, jogo em que o time foi derrotado por 2-0, culminando assim com a saída do técnico Marcelo Sangalletti. São 7 jogos consecutivos sem vencer, somando apenas 1 ponto em 21 disputados. A última vitória do time foi há mais de um mês. O time bauruense se encontra em uma situação muito delicada no Campeonato Paulista da Série A3. A Maquininha Vermelha está na zona de rebaixamento, 6 pontos atrás do primeiro time fora do Z6. Agora, o Noroeste corre contra o tempo para trazer um novo treinador e que consiga tirar o time desta situação. Os 2 próximos jogos serão em Bauru, quarta-feira contra o Nacional e no próximo domingo contra o Taboão da Serra. Jogos de extrema importância para as pretensões do Norusca na competição. 2 vitórias trarão esperança e motivação para que o time não seja rebaixado neste ano. Com as mudanças, a torcida norestina mostrou que está ao lado do time. Resta saber se o time terá forças para fazer a alegria de sua torcida. Tá chateado com essa situação, né? Ninguém gosta de passar por uma situação dessa, né? Mas a gente tem que mostrar lá dentro. Não adianta eu vir aqui, falar isso, aquilo, a gente tem que trabalhar e conseguir um resultado positivo novamente e voltar a caminhar rumo às vitórias. A gente quer sair dessa situação quanto antes possível, né? A gente, mais do que ninguém, a gente sente muito, cara. Eu levo sustento daqui pra minha família depende disso aqui. Isso me chateia demais, me entristece muito estar passando essa situação. A gente entende a torcida criticar, a gente entende eles estarem em time, mas o grupo, mais do que nunca, a gente quer sair dessa situação. Essa situação não é confortável pra ninguém. A gente vai trabalhar, mais uma vez, não tem muito o que falar. A gente tem que trabalhar e buscar as vitórias novamente. E aí a gente acabou de assistir um pequeno trecho das informações dos jogos de ontem, Pavanello. Pavanello, o que você acha, né, nessa mudança do Sangalletti, na sua visão? Isso foi importante? Isso pode melhorar o time? Isso pode trazer o grupo a favor da diretoria, da nova comissão agora? Exato, com a saída do Sangalletti, nós tentamos, no sábado houve uma reunião com a diretoria do clube, eles nos chamaram, estava aí mais o nosso presidente, Gustavão, o diretor Fabinho, o ex-presidente nosso, Renato Neves, na sala da presidência. Eles colocaram os nomes
à disposição. Acho que eu estou falando para vocês em primeira mão. Tá? Não foi citado isso por uma questão de... para não tumultuar o ambiente. Mas, aí veio, pela relação, era o Paulinho McLaren, ex-jogador, conhecidíssimo e treinador também. Parece que a pedida dele foi acima da possibilidade do clube. Aí você tinha a segunda opção, o nosso Marcelo Santos, nosso ex-jogador. Nós não... uma questão até de amizade, né? Do Marcelo ser nosso ídolo, um cara que chegou a 150 jogos, se foi homenageado para Sangue Rubro, não era o momento de colocar ele nesse foguete. Essa prova de fogo aí, Essa né? prova de fogo, que é difícil. Nesse momento, Ele né? mora na cidade, ele não tem, se o Marcelo estiver nos ouvindo, nos assistindo, Marcelo, foi em consideração a você, cara, foi unanimidade, para não colocar você nessa fogueira, porque a gente achava e entendeu o seguinte, você foi jogador, cara, mas você não tem experiência total como treinador. Você ia ser muito criticado, porque o momento do clube é crítico. Você não ia ser, sabe? Então, a tua oportunidade vai chegar, cara, se Deus quiser. Ídolo da torcida, né, Um ídolo da Pavanello? torcida, a gente tinha que poupar o cara. Vale a pena isso. Aí sim. sobrou o Vitor Hugo. Né, o Vitor Hugo é problema, acho que tem problema financeiros. Hoje ele treina o Barretos, da Série A2. E as propostas estão entre bastidores, entre diretoria, mais um parceiro que quer cobrir a diferença e tal. Mas, para minha surpresa, hoje, parece que a diretoria permanece com... vai apostar nos dois meninos que treinaram ontem o time. O Elton da comissão e o Dudu? técnica. O Elton e o Dudu. Parece que vão dar continuidade já para o jogo novamente, quarta-feira à noite, aqui em Bauru, contra o Nacional, que é o quarto lugar. Tem quarto lugar no campeonato da Série A3. Então, é um jogo extremamente dificílimo. Mas uma coisa eu falo, se o time entrar com a pegada que teve no segundo tempo lá de Olímpia ontem, pode ter certeza que vem coisa boa aí. Estamos muito otimistas quanto isso aí. Então, na sua opinião, permanecendo com essa comissão mesmo, levando com os interinos até o final, o Noroeste consegue sair dessa situação? É como eu te falei, é uma aposta, certo? É uma aposta, pode ser sim ou não, mas nós temos que ser otimistas. Entende? Tudo depende de resultados. Nós temos na quarta-feira, como eu te falei, o Nacional aqui em Bauru, às 8 da noite. Aliás, convocando a galera toda aí. Sim, ó. vamos O lá, momento galera. é esse, tá? As dificuldades. O verdadeiro é nessa hora que você vê quem é quem. O verdadeiro torcedor Certo. Os realmente vai modinhas, estar lá. aquele que só vai na boa quando o time estiver na primeira divisão, que o time dele grande dele está aqui na cidade, no hotel, vai todo mundo lá pegar autógrafo, lá no estádio quer botar o filho para entrar junto com o time, você é mole. Quero ver você ralar na terceira divisão, na segunda, porque crítica é fácil, quero ver você ir lá. Você está lá ajudando com o seu ingresso, contribuindo. Aquele empresário que pode dar um pouquinho também vai lá, ajuda, contribui de uma maneira ou outra. Entendeu? Então, esse é o lema, não adianta. Cidade, cara, cidade. Ontem no jogo lá do Olímpia, os caras estão liderando com 24 pontos. Não tinha 700 torcedores no campo. Você já pensou se a gente está numa liderança hoje? O trabalho está sendo feito, a gente critica, às vezes está de cabeça quente, bravo, mas é um time jovem. A nossa faixa é 23, 24 anos. Você entendeu? Os outros times que a gente joga por aí, você vê a diferença. Até o porte físico, a experiência dos caras que já são tudo rodados. Isso pesa muito. A diretoria estava no bom caminho, está no bom caminho, certo? Mas poderia ter acrescentado mais gente experiente para somar, com certeza. Mas a alegação é sempre a mesma, a gente sabe, é falta de dinheiro. Os caras não vêm para ganhar pouco. E o clube, no momento, tanto é que a folha de pagamento acho que não ultrapassa 50 mil reais, como falei. E vale reforçar aí, né, as palavras do Pavanello, para que na próxima quarta-feira a torcida bauruense esteja presente no estádio, no Alfredão. E presente no sentido do quê? De incentivar o time, de gritar, não de ir lá, no momento difícil, já começar a vaiar, começar a criticar, que isso não vai fazer muito sentido. Vamos lá para dar força para o time, para entrar realmente com espírito de união, né? A gente vê o nosso próprio presidente, o Estevão, ele está sendo um homem que está colocando a cara para bater. A gente trouxe nessa noite aqui o Pavanello, que ele é uma história dessa torcida rubro-negra, e ele aqui, poxa, está se emocionando, falando para vocês aí dessa importância, desse carinho, desse respeito que tanto ele, tanto a família, tanto toda a torcida bauruense tem pelo Noroeste. Então, acho que vale a gente reforçar todo o convite e a gente ir lá com 4 mil, 5 mil pessoas novamente nesse momento difícil aí, Pavanello. E mais um detalhezinho, no jogo de ontem, cara, olha, com toda a minha experiência, né, essa rodagem toda aí, com torcedores, ontem um fato diferenciado que é muito, acho que eu não lembro ter visto.
acabou o jogo, como te falei, o segundo tempo foi muito bom pra gente, nós perdemos a oportunidade, o time é aguerrido, quem entrou, os jovens, realmente foi um negócio diferente. Jogaram Acabou muito. o jogo, os jogadores foram todos no alambrado, cara, tanto o banco de reserva e quem jogou. A conversa foi tudo olho a olho, você via lágrimas nos olhos de alguns jogadores, como eu também fiquei com alguns olhos, com alguns torcedores, porque o ambiente ontem foi um negócio, há muito tempo que eu não via. Então os caras estão com vontade, com disposição, cara. Eles falam, a bola não está entrando, está difícil. E o grito de guerra junto com eles lá, todo mundo, tipo aquele lance do botar a mão, foi todo mundo junto, cara. Foi um negócio que eu nunca vi isso aí. E a gente vê pela entrevista do Michael, né? Então a gente vê o espírito dele, né? A vontade que ele de querer entregar algo, mas eu acho que é a hora do momento de concentração, né? Que tudo vai dar certo, unir todo mundo mesmo, Pavanello, acho que isso vai ser fundamental para os resultados começarem a acontecer. Ficar ofendendo, xingando, querendo, né, tumultuar, vai piorar. Você tem que entender, se a gente voltar para a série, para a Bzinha, para a 4ª divisão, é o fundo do poço. Nós vamos, como o presidente falou, nós vamos ter que começar novamente tudo do planejamento. Mas isso aí é o que eu falei para o presidente, vai atrapalhar o teu planejamento, problema seu de sócios torcedores, disso, daquilo. O patrocinador piora mais ainda que a visibilidade praticamente é nula. É tudo isso. Acarreta outros problemas também, né? É claro. Pavanello, Marcos, só vou chamar o intervalo, já a gente volta novamente para a gente dar continuidade no nosso trabalho dessa noite, que está sendo maravilhoso esse bate-papo com vocês. Até já!